lá no ar, mas não. Eu vou fazer eles, depois vou reeditar todos eles e vou colocar uma vinheta também, para ficar bonitinho, algumas imagens, alguns textos, alguma coisa assim nesse sentido. Legal. É, bom, então tá bom então. 1, 2, 3, gravando. Bem, pessoal, nós estamos aqui com a Suzana, da empresa Curta Viagens, né? E ela é uma cliente nossa na Velsec Corretora de Seguros e ela tem alguns números interessantes. Ela, nos últimos 12 meses, eu estou vendo aqui nossos relatórios, ela atendeu 2.076 clientes turistas, ou seja, uma média de 173 clientes por mês. Ou seja, quem começou bem tímido e pacato, hoje você está digamos assim, num embalo bem interessante, não é isso, Suzana? Isso. Bom, como o Pugas falou, meu nome é Suzana Andrade, sou gestora da Curta Viagens. A Curta Viagens, na verdade, ela tem 2 anos, mas eu comecei, né, como professora, na verdade, sou professora de matemática e física, e senti a necessidade de fazer algo diferente. E aí comecei a pesquisar o mercado e vi as excursões. E aí comecei a fazer devagar. Na verdade, no começo eu fazia, eu montei pensando mais na minha sobrinha do que em mim. Só Ah, que é? o Como pessoal começou a assim? procurar. E aí o pessoal, ela não curtiu muito a ideia, e o pessoal continuou procurando. E eu tinha muitas aulas. Só que Ah, começou a ficar maior, ficar maior, ficar maior. Aí eu falei, peraí, aí agora eu vou estudar, vou ver como é que é tudo de direito. Aí foi quando eu procurei a Velseg, que me atende muito bem, atende da maneira que eu preciso. E fiz essa parceria há 1 ano mais ou menos que eu estou me dedicando assim 100% a Curta Viagens. E eu estou tendo bastante retorno, graças a Deus, só tenho que agradecer. nossa, quer dizer que o empurrão que você teve foi da sua sobrinha, aquela pessoa, vamos trabalhar com excursões, chamou você, aí na hora que o Bom, barco começou a andar, ela pulou fora do barco. montei pensando mais nela levar do que eu, né? Eu não tinha tanto tempo, na verdade, nem na parte da internet eu era meio travada, né? E aí eu comecei, e aí depois no meio do caminho você vai agregando pessoas que vai te trazendo, vai te crescendo, enfim, vai levantando você, você vai aprendendo, vai errando pra caramba para acertar. Esse ramo de excursão, ele é muito legal, mas ele tá muito mais errado do que certo. Quase que todos os passeios sempre vai ter alguma coisinha ali nos bastidores que dá muito errado e a gente tem que ter o plano A, B, C, D e E para resolver muito rápido. A gente tem que sempre ter o plano B na manga ali, o plano C, realmente, porque sempre, sempre, sempre alguma coisa não dá dentro do que você espera. E aí é o momento em que você tem que entrar e resolver rápido, né? Beleza. E enfim, aí a gente foi levando, e aí eu tô agora nesse número aí que você passou, a gente está chegando aí em fase, eu tenho todos os finais de semana passeio, eu tenho um ano cheio aí pela frente, aí 2020 tá vendo cheio de feriado e muitos passeios todos os finais de semana praticamente. É, não, Graças a legal, Deus, ônibus legal, lotado sempre. legal. E diz uma coisa, nessa parte de que você atua, qual que é a parte mais legal que você acha do seu trabalho? É conhecer lugar, é conhecer pessoas, conhecer locais diferentes, o que que dá mais assim, o que que é legal? Pô, isso vale a pena continuar fazendo excursões. É uma loucura, né? Quem entra e acha que é fácil, não é. É bem difícil, mas assim, conhecer pessoas o tempo inteiro, assim, você conhecer de verdade, as pessoas vêm para a excursão numa positividade. É, a viagem, você vende um sonho para a pessoa, você não vende aquela, você vai ali para Capitólio, você vai ali para o Beto Carreiro, você está vendendo um sonho para a pessoa. Então a pessoa vem muito feliz, isso é muito bacana. Essa energia me deixa muito feliz em poder atender, em poder realizar sonhos. Isso é o mais bacana. Eu acho que realizar o sonho da pessoa, às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou ali, é tão perto. Mas tem pessoas que ali é o sonho dela, ela está realizando. Eu vou É fazer um verdade. bate-volta ali em Paraty, mas é o sonho dela conhecer o local. Então, a gente vende sonhos. Então, essa parte de fantasiar e de você se empenhar e se dedicar é muito bacana. Conhecer, às vezes você chega, a pessoa ali está com tanto problema, mas ela vai ali, esquece de todos os problemas e deixa ali fluir. E ali é um momento em que você tem muito. O que você recebe é muito bacana.
Eu sou empreendedora, sempre fui, né? Sempre gostei. Então, eu sempre gostei de coisas novas, diferentes. Então, toda semana eu tenho coisa nova na mão, né? Toda semana é um passeio diferente, é uma turma diferente, é vender, é correr atrás, porque não é fácil lotar um ônibus, você tem que trabalhar pra caramba, né? É verdade, verdade. O pessoal participa de um outro passeio e pensa, vou trabalhar com excursões, fulano tá cobrando tanto, o ônibus é tanto, o hotel é tanto, faz aquelas continhas de cabeça rapidinho. Opa, o mercado tá ganhando muito dinheiro. Não, eu não. Aliás, olha, estou há 2 anos e praticamente, assim, dinheiro, eu não vejo dinheiro. Eu vejo investimentos, entende? Então, tudo que eu ganho é investimento para curta viagens. Se a Suzana não vê dinheiro ainda. Assim, eu espero que daqui um ano, pelo menos, já comece a entrar alguma coisa. Mas, assim, é só investimento. É investimento na parte de segurança, do conforto. Então, não é qualquer empresa de ônibus que você vai fechar. Não é qualquer seguradora que você vai trabalhar, não pode ser qualquer monitor, não pode ser qualquer guia, a mão de obra é muito complicada, falar correto, escrever correto. Então, para você arrumar uma secretária, não pode ser qualquer pessoa, para você arrumar uma guia, principalmente um guia, o guia tem que falar muito certo, tem que estar de olho na excursão, não é, entender que não é um passeio, que ele não está passeando, que ele está trabalhando. Né? Eu acompanho a maioria dos passeios, eu tenho ido numa vibe de ficar viajando todo final de semana, porque é difícil você fazer andar e aí você dá na mão de uma pessoa que de repente não vai ser bacana. Então você tem que treinar muito a pessoa para você ali, ó, não, pode ir tranquila que eu sei que vai resolver. Então até você chegar nisso, até isso é muito difícil. Os valores que se cobram, as coisas, não adianta querer pensar que, olha, eu vou fazer o mais barato porque eu vou vender mais barato. Às vezes você coloca o mais barato na sua página e não é o mais barato que vende. É o mais organizado, o melhor em conforto. Quando você pensa na comodidade, a segurança é com a gente. A pessoa que está comprando o sonho dela, ela só está pensando na coisa boa. A gente tem que pensar na coisa ruim, o que pode acontecer de ruim, se o ônibus quebra, o que eu vou fazer. Enfim, toda essa parte, o do seguro, pode acontecer da pessoa se machucar. Então, tudo tem que ser muito claro, tem que ser muito certo. Não adianta pegar a empresa de qualquer maneira e levar. Tem que ter CNPJ, tem que ter cadastro do Ministério do Turismo, tem que estar tudo muito correto, porque aí você tá mais tranquilo, você vai acabar ficando mais tranquilo também, entendeu? Em relação às coisas. E o pessoal acha às vezes que é brincadeira, né? Mas não é, não. É bastante trabalho. Eu me pego respondendo mensagens 2 da manhã e 5h30 começa a tocar o telefone. 5h30 da manhã começam as mensagens, né? E às vezes até 2 da manhã você está fechando o pacote. Infelizmente, é muito trabalho. Mano, eu vou te consolar, fechar pacote é uma coisa, mas quando você é um corretor de seguros e o pessoal te liga domingo, 7h30 da manhã, telefone todo, você já sai pulando da cama assim, pô, aconteceu algum acidente. Não, quero ver plano de seguro. Dá vontade de... Tem cliente que fica ansioso como eu falei, é vender o sonho. Então fica ansioso demais, porque ele quer realizar aquele sonho. Então ele esquece que é 2 da manhã, 3 da manhã, e aí manda mensagem perguntando do embarque, que roupa que eu levo, né? E aí você fala, caramba, mas é a ansiedade da pessoa, é o sonho dela. Então a gente acaba que responde quando posso, né? Mas é uma loucura, é muito trabalho, muito trabalho. Aqui, Suzana, vamos perguntar assim, qual que é a parte chata? Parte assim que você fala, nossa senhora, eu tenho que fazer isso, não é um negócio que você fala que você não gosta de fazer. Parte chata do planejamento da excursão. Então, a parte burocrática, ela é chata, né? É você pegar, é papelada, né? Esse lado, para mim, é a parte mais chata. Assim. Tem gente que já gosta mais dessa organização, eu não curto muito. Então, para mim, ficar montando planilha, ficar organizando essa parte aqui, eu não curto muito, né? É a parte mais dolorida para mim. Agora, assim, e as postagens diariamente, responder, porque começou a ficar um pouco mais intenso. Então, assim, você responder 2, 3 pessoas, assim, aí você passar o dia respondendo as pessoas, isso daí começa a cansar um pouco. Eu gosto mesmo do
estar junto com a pessoa, de abraçar, de receber, essa é a parte que eu gosto. Agora, a parte da burocracia aí, a parte burocrática, eu acho um pouquinho chata. Mas tem gente que já gosta dessa parte e não gosta tanto das viagens, né? Eu já gosto de estar junto, de estar participando, de conhecer as pessoas, de receber, de abraçar, essa parte que eu curto. Parte De mais poder humana, mais... apresentar lugares, né, para as pessoas, isso daí é muito bacana. Você vê, eu não, apesar de ter guia dentro do ônibus, mesmo quando eu vou para qualquer passeio, eu estudo muito lugar, eu gosto de estudar, saber sobre o lugar, sobre curiosidades, como começou, em que tempo. Eu adoro essa parte, então eu gosto muito e acho bem bacana. Ok, beleza. Você pode atender o telefone, não tem problema não, tá? Parou já. Não, então, bom, depois de 2.000 e tantos clientes, né, você já teve, com certeza você já teve um cliente que foi aquele assim que ele ganhou o troféuzinho da chatice. O que o cliente já te aprontou assim, você falou, meu Deus, eu não acredito que estão fazendo isso na minha excursão. Já tive, bêbado. Ai, gente. Olha, eu sou muito chata nessa parte de organização, assim, eu pego muito no pé, não deixo levar bebida, mas às vezes a pessoa está no lugar, né? Desceu lá no lugar e bebeu a mais do que devia. E aí, eu sempre trabalho muito certinho, eu tenho contrato, e nos meus contratos, assim, eu posso tirar a pessoa do ônibus, né? Lá tem uma cláusula que eu coloquei que se estiver incomodando os demais, eu posso retirar ele sem nenhum problema. Mas, né, assim, aconteceu dele beber demais e achar que eu era esposa dele e ficar me puxando o tempo inteiro dentro do ônibus. Foi, olha, uma dor de cabeça. E aí eu falava, não sou sua esposa está aqui do lado. A mulher ficou brava, né? Já antes, porque ele estava bêbado, sentou no banco atrás. Travou. A gente consegue ir, tá até engraçado. Dele foi cantando a viagem inteira, né? Olha, foi a dor de cabeça que eu tive. Assim, mais forte, graças a Deus até hoje, foi o que eu tive. Claro que tem aquelas partes também, né? Infelizmente, nem tudo são flores, né? Acontece de acidentes, infelizmente, né? Aqueles acidentezinhos básicos, assim, de se cortar o pé, ou tomar um tombo, essa parte aí não é muito bacana, não é uma parte que a gente fica contando, né? Mas Isso. acontece. Já aconteceu de chegar numa viagem, acabar de chegar, não tinha nem tirado a minha mala do ônibus, a moça veio com os pés todo machucado embaixo, que tinha cortado, né? Então, corre para o hospital e aí vai. Essa parte não é muito bacana, né? Mas faz parte da nossa realidade, do dia a dia. Às vezes o planejamento é perfeito, né? Quando eu comecei, eu acho que foi no primeiro ano que eu comecei a trabalhar com esse seguro aí para turistas, uma adolescente mineiro falou em férias é pro mar. É mar e pronto, até sou do Tocantins, né? E tô aqui em Minas já faz mais quase 15 anos. O mineiro é férias é mar. Aí ela pegou, acho que foi pro Guarujá. O pessoal vendeu excursões, a excursão, pacote de excursão. E ela, o ônibus parou, ela foi atravessar a rua para chegar na praia, no meio do caminho teve uma moto pegou ela. A adolescente. Aí ficou sexta, sábado, domingo. E esse dia todo, sábado, domingo, ela passou sexta, sábado, domingo no pronto-socorro e voltou pro pessoal de ônibus. Falei, deve ter sido o quarto ou quinto sinistro que eu tive com clientes meus no turismo seguro. Acontece. Isso acontece e A gente bem tem que complicado. saber que tem que ter aquele plano, saber. Por isso que é importante você estudar o teu roteiro sempre que vai montar, saber se tem hospitais próximos, quais são os que você vai correr. Isso daí, o passageiro ele não vai pensar, quem tem que pensar é a gente. Então, assim, essa parte a gente tem que estudar tudo. Então, já aconteceu, por exemplo, de uma moça tomar um tombo em Capitólio e estava na lancha. Bom, quando ela estava caindo, eu já estava pensando o que eu ia fazer, eu já estava ligando para o meu receptivo lá no embarque, para ele já ir com o carro para poder socorrer ela. Eu vi ela caindo já pensando o que eu ia fazer. Porque, assim, Capitólio é um lugar super bacana, mas ele é natureza, né? E Sim, você vê, infelizmente a gente pode tomar um escorregão e se machucar, né?
E já Falou, chegar com ela me abraçou, tava tudo bem, falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei assim, ó, já tem uma equipe te esperando, já tinha uma equipe esperando para correr para o hospital. Então você tem que ter esse respaldo, não adianta querer montar de qualquer jeito uma excursão e achar que tá tudo certo, que nossa, Deus vai, olha, ajudar a gente, vai, mas a gente também tem que se precaver, né? Tem que tomar conta de tudo, tem que correr com tudo, tem que deixar tudo organizado ali, porque as coisas ruins é a gente que tem que pensar. Até um caminho que um motorista pode fazer, que você vê que ele é meio perigoso, você tem que cortar e falar, não, 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 por esse caminho não, tem que fazer por aqui. Ah, mas é mais longo, vai demorar. Mas é melhor do que ir por aqui, de repente o ônibus quebra, o que eu vou fazer com os passageiros, né? Então, tudo isso a gente atenção, tem que pensar e a atenção, gente... atenção, pessoal que faz excursões, isso aí foi uma dica valiosa. Entendeu? Então, Sim, você tem que escolher até o caminho que o motorista do ônibus vai passar para evitar. E tá certo, tá certo. Você conhece uma favela, um ambiente assim um pouco mais tenso, mais fechado, com fiação. Você já visitou lá? Opa, não, não passa aqui. Porque o motorista só sabe pôr no GPS, chegar no lugar e pronto. Ele não exato, mas tem. às vezes você vai por um caminho que não tem, por exemplo, um acostamento. Se quebra o ônibus, Hum, como é que a gente desembarca essa turma no meio do mato? Né? Então, e assim, você tem que pensar ali naquela em região de tudo. Capitólio tem. Eu já passei uns apertinhos ali com umas rodovias ali, viu? Que não cabe nem um Exatamente. caminhão na rodovia. É muito perigoso. E, assim, ali mesmo a gente vê muitos ônibus estacionados errados, desembarcando gente de qualquer jeito. Não é assim, sabe? O pessoal brinca, parece, né? E não é por aí o caminho. Eu acho que o conselho que eu deixo todo mundo que me procura, fala, eu quero fazer, fala, olha, primeira coisa, legaliza sua empresa, faz tudo direito, não viaja sem seguro, não viaja errado, tem que ter CNPJ, tem que ter cadastro no Ministério do Turismo, tem que ter guia dentro do ônibus, tem que ser organizado. Porque aí, enquanto mais você organiza, melhor para você. Porque, na verdade, hoje, no momento em que tudo é processo, isso daí é a primeira coisa que a gente tem que pensar, se nos resguardarmos, né, para que não aconteça nada sempre, claro. O contrato, um contrato é tudo. O contrato, ele me guarda mais do que para o cliente. O cliente, ele olha e fala, poxa, é organizada a empresa, tem contrato. Mas para a gente, é a melhor coisa, é a coisa correta a se fazer. Ter um contrato é tudo, porque ali está escrito tudo, passo a passo e é às claras. Então, quando a pessoa vai reclamar qualquer coisinha, você tem ali o contrato na sua mão, assim, aqui está dentro do contrato, olha, estou cumprindo com tudo. E isso é muito importante. Isso daí a gente tem que dar muito valor. Procurar um advogado, quem vai começar agora, procura um advogado, monta o seu contrato bem certinho, que você vai ter um respaldo aí sem nenhuma dor de cabeça. Pra você ter uma noção dentro do contrato, até qual é a comarca que você vai se dirigir, é importante, porque pode acontecer uma coisa lá em outro lugar e você tem que sair daqui, às vezes que nem eu sou de Santos, você tem que sair daqui para ir, por exemplo, para Capitólio resolver um problema, ou para ir para Olímpia resolver um problema. Imagina, tem que ficar indo lá toda vez que tiver audiência. Então, não é legal. Então, até essas coisas você coloca no seu contrato para você não ter dor de cabeça. Ok, ok. Bom, bacana, cara. A impressão que eu tinha da Curta VRs era uma visão bem positiva, mas depois você está falando assim, os detalhezinhos, falei, puta. Você se preocupou bastante, até na questão dos advogados. E certeza que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui nem pararam para pensar nessa questão de comarca, de processo, de cliente. Contratinho, eu acredito que a maioria já pensou, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo também tem ideia. Até depois, se você puder encaminhar esse modelinho de contrato, eu tenho certeza que várias pessoas também gostariam de ver qual o formatinho, quais são as cláusulas para quem tem começando. Até se puder tiver uma troca de experiência com outras pessoas também, eu acho que é legal, né? É, Sempre o tá ideal, o melhorando. ideal, o ideal do contrato, né, é sempre procurar um advogado e acertar as cláusulas, porque assim, eu penso de uma maneira, de repente a outra empresa de outra Sim. maneira. O que você quer colocar? E advogado, ele vai te trazer isso, essa vantagem. Geralmente eles não cobram muito caro para fazer um contrato, não. E você vai colocar lá, olha, não, eu quero que você coloque essa cláusula aqui, ó, bem especificada. Eu quero que coloque esse ponto aqui, porque aí é a sua agenda, o que você idealiza dentro do contrato, isso é importante. Então, por isso que é bom um advogado, porque ele te direciona, né? Ele vai na parte da lei e a gente vai na parte do que é interessante para a gente. Então, assim, essa parte de sentar com o advogado e colocar o que você quer no contrato, isso é legal. Aí, Verdade.
Mas essa parte é a parte mais importante, eu acho, sabe? Ter até um bate e volta eu faço contrato, não tem essa, assim. Não, tem que ter, ué. Inclusive o bate e volta. O Tem pessoal muitas acha, ah, pessoas. bate e volta, não precisa, né? Isso. Principalmente. Não, Principalmente. sim. Eu faço É. tudo. É seguro, eu faço seguro viagem. Ah, outra coisa que as pessoas se enganam absurdamente. Seguro viagem é seguro viagem individual. Não é É. seguro viagem, não é o seguro do ônibus. Então, muita gente coloca na página assim. Começou a fazer passeio agora, vai lá e coloca. Ela vê que as outras agências escrevem lá seguro viagem, então ela também coloca seguro viagem. E fica Uhum. achando que é o seguro do ônibus, mas do ônibus é o DPVAT, né? Isso, E aí isso. fica achando que o seguro é isso. E seguro viagem não é isso. Seguro viagem é uma outra coisa. O seguro do ônibus, ele te assegura ali dentro do ônibus, para acidente dentro do ônibus. Agora, lá fora, quando ele pisa fora do ônibus, aí é o seguro individual, né? O seguro viagem individual, que é isso que eu faço com a Velseg. Então, isso é Isso, importante isso. também, as pessoas saberem diferenciar um do outro, né? Muita gente se atrapalha com isso e fica achando que o seguro viagem é o seguro do ônibus, infelizmente. Muita gente, viu? Muita gente, muita gente. Não, tá certo, tá certo. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de coisas boas aqui, Sam. De todos os lugares que você já organizou a excursão, qual foi? Sei que você tem uma agenda lotada, mas qual desses locais que você vai de forma recorrente, qual que você acha mais legal, mais interessante? Você fala assim, opa, tô voltando para tal lugar. É difícil essa, hein? Ai, eu Você adoro acha São muito Tomé das encantador? Letras, eu gosto demais. Arraial do Cabo é um lugar maravilhoso, né? Sabe o que Hum, acontece, Pugas? Eu sou apaixonada por vários. Capitólio eu acho maravilhoso. Mas, quando você vai para passear, é diferente que você vai trabalhar. sim, com Eu acabo certeza. não curtindo o local, né? Eu fico o tempo inteiro de olho no passageiro, né? Tô de olho no passageiro, eu não fico, eu não disperso muito. Então, essa é a parte ruim, tipo, achar que tá indo, vai passear, vai curtir junto, não. Você vê, eu faço Arraial do Cabo, eu não vou à praia. Eu estou lá em Arraial, naquele paraíso, eu estou vendo aquele paraíso, mas eu estou de uniforme dentro da escuna, contando quantas pessoas desceram, quantas vão voltar. É, é o tempo inteiro trabalhando. Então, assim, você vê que eles estão desanimados, você pega o microfone e começa a brincar com eles. Então, você tem ali, tem que estar ligado no grupo. Agora, claro, né? Florianópolis, eu sou apaixonada também. Acho lindo, 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 lindo. É um dos que eu mais gosto, eu acho. Floripa, assim, é um lugar sensacional, assim. Acho que é mágico mesmo, a Ilha da Magia, né? É Não é verdade. Ilha da Magia, o pessoal acha que Ilha da Magia porque é mágico o lugar, na verdade é por causa das bruxas. Tá certo. Tá Eu vendo não que foi bom conheço. estudar o roteiro? Na verdade, E ali era uma ilha que as bruxas eram descartadas ali, traziam de Portugal ali, e por isso que é a Ilha da Magia. isso que eu acho legal. Eu já contei os projetos que eu tenho, né? Então tenho vontade de fazer vídeos explicando assim mais aprofundando mais o assunto sobre Capitólio, a história, que eu já que dei uma introduçãozinha, despedis lá do Termas do Laranjais, lá Olímpio, eu quero fazer um vídeo lá mais profundo sobre o Termas. É isso aí. Termas tem muita coisa bacana para falar sobre o Termas, é bem legal. Você viu, eu já tinha. Capitólio também, né? Eu gosto de estudar os locais para poder também falar, agregar coisas, né? Eu acho que é legal. Você vê, muita gente não sabe que é Ilha da Floripa, é Ilha da Magia, acha que é tipo porque é mágico, mas na verdade é por causa das bruxas, né? E isso é cultura nossa, é história. É uma. E lá é um local muito rico em história. Ali, assim que o passeio de escuna lá, ele é todo voltado à história, tanto é que vai no forte e ela conta a parte histórica mesmo do Brasil, você vê aquilo. Isso daí enriquece demais a viagem, eu acho que é sensacional. Então, eu Sensacional. tenho até um feedback aqui negativo de mim, né? Eu, como todo brasileiro, você sempre desconfia de tudo e quer contratar sempre o mais barato, né? Poucas vezes eu já viajei com guia, né? Com guia. E eu já cheguei à conclusão seguinte: que você investe tanto dinheiro, passagem de avião, hotel, carro, gasolina, amigos, excursão, e você chega lá num lugar só para você sentar numa praia, abrir uma cerveja, ficar na praia. Pô, é legal. Mas quando você tem um guia ali do lado te explicando todo esse contexto, você está ali naquele ambiente, você já foi impregnado de um pouco mais de cultura e informação.
isso que eu recomendo. Totalmente, faz muita diferença isso, muita diferença. Faz Eu demais fui, diferença. eu fui no Jalapão uma vez, pegamos o nosso carro, eu, meu pai, minha mãe e uma amiga, lá no Tocantins, sul do Tocantins. Nós fizemos o passeio sozinho, então nós fomos lá nos lugares, tiramos foto, bacaninha, somente no momento ali que eu tava, um dos, né? Quando eu cheguei lá nas dunas do Jalapão, aí chegou uma turma, é da Curubu lá, a empresa, não é cliente minha, mas eu conheci. Aí eu fiquei do lado do guia. Nossa, foram 20 minutos ali, acompanhando a paisagem, a vegetação, o pôr do sol, aí contou toda a história, como é formada as dunas, qual é o histórico, de onde veio, assim. Então, assim, foi um momento ali que, cara, enriqueceu o passeio. Aí os outros, ficou só eu, meu pai, minha mãe, nossa amiga, da Amélia, até mandar um beijo, um abraço da Amélia, jornalista lá em Goiânia, e foi incrível, mas assim, com um guia enriquece muito mais o passeio, né? Isso é Muito. demais a conta. Por isso, É muita diferença. A diferença é surreal. Claro que tem que ter bons guias, né? A gente também, às vezes, acontece de pegar guias que, pelo amor de Deus, mas quando você pega um guia que sabe contar, aí acabou. Você vê, eu faço o Campos do Jordão, eu tenho uma guia lá sensacional. Ela conta a história toda, e aí algo que o pessoal fica ali vidrado, às vezes horas ali na história. Acaba até esquecendo de olhar para o lado, porque assim, é tão forte, né? Tudo que fala, tudo que aconteceu no lugar, né? E tudo que ela explica, então que vale muito a pena. O pessoal fica horas ali escutando e não enjoa. Quando termina, o pessoal fala, então essa é a diferença de um bom guia, de você pegar um bom guia. Já aconteceu também de pegar guias e eu peguei o microfone da mão porque tava todo mundo dormindo no ônibus. tá bom, então. Ô, Suzana, e falando assim, hoje você tem que estar trazendo novidades, né? Sempre você está buscando roteiros novos. Qual roteiro você está de olho assim? Opa, eu quero conhecer mais. Quais são os novos roteiros que você tá estudando e está buscando nas suas próximas viagens? Agora no meio do ano eu peguei o carro, né, no meio da semana, e isso que é importante fazer também, né? Fui conhecer Foz do Iguaçu. Eu estou montando aí Foz do Iguaçu para o meio do ano que vem. Venho com Caldas Novas, Foz do Iguaçu, né, Argentina e Paraguai. Venho com algumas coisas novas aí, vem passeios de navio, enfim, a gente vai pesquisando, né? Claro que muita coisa, a gente pesquisa o mercado e te traz aí, ó, isso está dando certo, isso não tá. Lógico que a gente tem que ficar de olho em tudo. Olhar todo dia a página do concorrente, ver o que tá pegando, o que não tá. A gente tem que fazer esse trabalho. Todos os dias tem que olhar tudo, fuçar tudo, ver o que é bacana, procurar novos roteiros, escutar as pessoas, né? Olha só, tal lugar é legal. E aí você chegar, pegar seu carro, ir lá, olhar, ver se é realmente legal, né? Porque pode acontecer, já errei também, de ir às cegas e chegar e ter uma decepção, né? Infelizmente, nem tudo são flores, né? E aí você tá com o ônibus todo, e aí aquela decepção, assim, sabe? De o hotel não ser daquele jeito que você esperava. Então, tem muita coisa aí que é complicado. Então, você pegar o carro e ir lá conhecer tudo faz toda a diferença. Você conhecer o teu roteiro, saber do que você vai falar, né? As melhores pessoas para você conversar e você saber do lugar são os locais. Então, você chega num local, né? Numa pessoa que mora ali, e aí que é o bacana de você. Ele que vai contar a história para você. Então, conversar com as pessoas que residem naquele local é muito bacana. Isso é enriquecedor, né? E aí a gente traz aquilo, fala, olha, isso é bacana, isso não é. Isso, tá certo, certo. Só uma curiosidade, qual que é o nome daquela cidade que fica lá no Rio Tietê, que tem as comportas? Você vai Salesópolis? descendo. Não, você vai Não. tem até uma base da Marinha nela, e a comporta, os navios descem, abaixo, sobe. É Conhecida pra Barra, caramba. Barra Bonita que você está falando? Não. Barra Bonita, Barra Bonita. Você Barra já Bonita. pesquisou lá, já pensou ou não? Já vi bastante gente fazendo, mas assim, também é perfil de público, sabe? Nem tudo que tem encaixa na sua agência, também tem isso, né? Tá certo. Tem alguns passeios que não adianta eu colocar, que eu sei que eu não vou vender.
Então, tem que ver o perfil. Qual é o seu perfil? É um pessoal mais novo? É um pessoal mais velho? É mais mulheres? Então, também tem a questão do perfil do teu cliente, né? Hoje eu consigo visualizar, eu tenho já o meu perfil. Né? Então, tem passeios que não dá certo. Tem passeios que Uhum. se eu montar, eu vou me aborrecer. Então, eu não gosto. Né? Eu tenho que saber que hoje meu perfil é um pessoal entre 30 e 55 anos, até um pouquinho mais às vezes. Então, pessoal mais casais, com filhos, é, Uhum. professores, ser professora acaba também, né, trazendo bastante. E assim, eu consigo atender essa turma. Então, é um pessoal que é mais criterioso, você tem que tomar cuidado, não é qualquer roteiro que vai dar certo, você tem que montar, você tem que saber o que você está montando, né? Você tem que saber falar direito, você tem que saber falar sabendo se realmente aquilo dali é verdade, porque não adianta você mascarar, porque não vai contar mentira que vai pegar, entendeu? Então, assim, você tem que saber o seu público. Quando é um pessoal Isso, mais novo, aí você tem um outro tipo de público e aí você vai analisar qual é o roteiro melhor para aquela pessoa, né? isso. Eu tenho um amigo meu, que é o Wesley, até provavelmente ele deve ser o próximo, né? A ser entrevistado aqui. Ele é dono da Curupira Turismo e ele já deve estar aí no mercado, eu não sei quantos anos, mas deve ter uns 8, 9 anos nesse mercado. E eu gosto, uma das coisas que eu gosto das excursões dele é que ele definiu o padrão do público dele e ele, ao longo dos anos dele trabalhando, ele foi automaticamente selecionando. Então, hoje ele pega ali um perfil e fala assim, Pugas, os meus clientes, advogado, dentista, médico, preço baixo, ele publica no Facebook e, assim, é questão de minutos. Puf, acaba. Então, ele já deixa os finais de semana tudinho, todos, né? Sempre ele nunca leva mais do que um ônibus, sempre uma van, no máximo estourando uma van e meia, alguma coisa assim. Nunca vi ele fazer excursão acima de 45 e sempre segmentar. Isso é muito legal. Você segmenta seu público, o pessoal vai numa excursão e ele faz tão bem a excursão que o povo fala, cara, eu não posso perder a segunda. Isso é Que legal. legal, você vê, é isso que é o bacana. E aí você só vai fazer essa leitura quando você tiver ali, olha, eu sei quem é o meu público, quem eu quero atingir. Então, por exemplo, ó, tem o Instagram e tem o Facebook, né? Que são as duas linhas que a gente tem o WhatsApp, que aí eu faço linha de transmissões. Mas você vê, eu tenho muito mais retorno no Facebook do que no Insta. O Facebook é um Hum, pessoal mais velho, né? O perfil de quem usa um Insta é diferente de perfil de quem usa o Face. E no Face é eu onde eu uso, mais vendo. eu E uso tem muito. gente que vende muito mais no Insta do que no Face. Então, Uhum. isso é até a próxima pergunta que eu tenho aqui para te fazer. Ao longo desses curta jornada aí, 2 anos de excursão, o que você já fez que não deu certo? Você bateu, falou, não, isso aqui não dá certo. Tipo assim, que dica que você passa que não foi legal com você? Olha, tem passeio que, como eu falei, tem passeio que não adianta você montar, porque você não vai vender. Então, assim, tem coisas que eu fiquei, às vezes montei com o maior carinho e não dá, não vende. Que tipo de passeio que você Parque, falaria? oi? Que tipo de passeio? Parque? Parque. Parque de diversões tem muita gente que faz, né? Tem muita gente que faz e, assim, faz com aquele preço que não tem condições, entende? Assim, é muito abaixo, mas porque, como eu falei, às vezes não tem nada, não tem um CNPJ, não tem um gasto para a empresa, não tem nada, e vai de qualquer jeito, né? E aí, esse é complicado para venda. Até eu monto um ou outro para atender cliente que pede mais, mas assim, para venda mesmo, você colocar lá, para venda, esquece, é besteira, porque você não vai vender. Para clientes novos, vai acabar que o pessoal procura preço, né? De início. Quando já é seu cliente, e aí você vê que está pedindo demais, então uma vez por ano eu coloco lá um parque, né? Uma, duas vezes por ano eu coloco um ou dois parques ali só para atender cliente que está pedindo mesmo, aquele um ou outro que pede. Mas para colocar à venda é meio complicado. Eu não Você fala consigo, não. Não consigo os atender. Até parques. porque também o meu público não é um público jovem, né? Quer dizer, é jovem, né? De 30 para cima é super jovem. Mas assim, não é aquela molecadinha, né, que gosta mais de parque. Então acaba que eles procuram preço mesmo e aí eu não consigo desenvolver. Então, esse é um passeio que eu não gosto de montar. Bom, tá certo.
E me diz uma coisa. Parque que eu falo, Pugas, né? Por exemplo, Termas dos Laranjais já é outra pegada, porque é uma coisa mais longe, né? Você tem uma outra estrutura, você tem que ter hospedagem. Aí, esse eu vendo. Agora, assim, um parque que é um bate-volta, que vai sair, vai voltar no mesmo dia, isso aí já é mais difícil para vender. Então, e em parques, eu estou até percebendo aqui, tá tendo uma febre aí de parques novos, Termas, Rio de Janeiro, São Paulo, deve ter uns 3, 4. Se tudo der certo, eu quero estar conhecendo todos eles pessoalmente, fazendo vídeo e colocando aqui no canal para ser até um conteúdo para quem trabalha com excursões, essas informações dos parques. Tá bom? Sim, mas é importante também conscientizar, sabe? Assim, porque, como eu falei, tem muita gente que faz, mas faz de qualquer maneira, não faz com seguro, não faz, não tem a noção, sabe? Acha que vai colocar 50 pessoas dentro do ônibus e vai lá e vai fazer a excursão, tá tudo certo. E não é bem assim que funciona, né? Infelizmente, como eu falei, o pessoal às vezes acaba que acha que é muito mais fácil, que é uma coisa tranquila de fazer, mas não pensa na parte ruim do negócio. E aí acaba que faz um preço lá baixíssimo, que você não tem como chegar nunca naquele preço. Eu falo, nossa, quando eu olho, eu falo, meu Deus, como consegue? Porque às vezes não tá nem ganhando nada, às vezes tá ganhando só a passagem da pessoa e não pensa assim que pode não lotar um ônibus, né? Não pensa na outra parte. Então, fica essa loucura aí eu não entro nessa briga, não. Mas eu, Eu eu prefiro acho não me também. aborrecer. Eu acho também que essa questão de preço é porque as pessoas começando, elas não colocam as despesas na planilha. Ela calcula ali o Não. básico e pronto. Ela não calcula essas despesas extras, você pegar um táxi, pagar um táxi, uma embarcação, ter que fretar um veículo, a pessoa voltar isoladamente. Então, elas não calculam esses riscos e não colocam na planilha. Tem até um parceiro nosso, que é o Ed Turismólogo, você assistiu os vídeos dele no YouTube, do Ed? Desde que eu já vi, desde que eu já vi. O Ed, ele tem uma sessão assim, com várias dicas para quem está começando com excursão, é bem interessante, como montar uma planilha, como montar o kit das pessoas, o kit ali que você entrega para o Feedback turista. depois, né? Para saber se foi bacana, se o ônibus atendeu bem, né? Até motorista, o guia. Isso é bacana, fazer o feedback depois para saber o que você está acertando, o que você está errando. Eu sempre falo para o meu pessoal, falo, olha, elogios mostra que a gente está no caminho certo, né? E as críticas vêm para a gente crescer mais. Então, a crítica ela é bem-vinda. A gente está nesse. A crítica é o que vai me fazer subir, levantar, melhorar. Né? As sugestões também são muito importantes. Eu gosto muito mais. Claro que elogio, né? Olha, bacana. Mas assim, a crítica e a sugestão, eu adoro. Eu gosto demais. Eu gosto de receber críticas, eu gosto de receber sugestões, porque isso daí é o que me alavanca. É onde eu vou ver se o que está errado, o que está certo, o que eu posso melhorar, né? Às vezes as pessoas não falam, e aí eu mando feedback, eu quero saber se o ônibus atendeu, se o guia atendeu, se o hotel foi bom, eu pergunto tudo, porque isso daí é muito bacana, esse feedback aí faz toda a diferença. Às vezes até, você vê, que é uma besteira, às vezes até o horário. Às vezes a gente monta um roteiro pensando, esse horário é bacana, de retorno, e de repente não é. Aí, às vezes, é por causa de uma horinha, faz diferença para o passageiro. Aí você já adequa o seu próximo passeio naquele horário que eles estão te mandando. Até isso daí é bacana o feedback. Demais, isso é verdade, do horário. Sana, nesse mercado concorrido aí, com várias empresas, todo mundo descobriu o boom do mercado de excursões, está fazendo aí a torta direita, né? O que você faz para, assim, você tenta buscar sempre se diferenciar dos concorrentes? Você disse que já vê novos lugares, preço, hotel, você faz algum agradinho, algum kitzinho? O que você faz de diferente? Você fala assim, não, isso aqui eu acho que ele vai sentir um pouquinho especial, meu cliente. O que você faz nesse sentido? Sinceramente, o que mais faz diferença é seu atendimento. Isso daí é o que vai fazer diferença. Claro que a gente coloca kit, né, brinde, coloca com o logo da gente, né, da agência no ônibus, a gente sempre, né, procura kit lanche, eu tenho um padrão de trabalho. Mas a diferença mesmo é o tratamento da gente com o passageiro. Isso daí é o que faz diferença. Sempre no feedback, o que vem e fala assim, nossa,
você é sensacional. Isso daí é o mais bacana para a gente, como profissional, né? E como dona da agência. E você escutar, olha, o atendimento é tudo, não importa o preço. Se o preço for mais caro e o atendimento for bom, faz a diferença pra gente. Se a gente for num restaurante, sentar para comer, e pode ser o melhor restaurante, bem conceituado, se você for mal atendido, não interessa se a comida foi boa, não interessa, você vai olhar e falar que, nossa, que horrível, porque você foi mal atendido. E se você vai num lugar que nem é tão chique assim, que você senta para você comer, mas a pessoa te dá atenção, o garçom vem, o dono vem, te fala, ui, você tá... Isso daí, pronto, você vai naquele restaurante a vida inteira, porque você vai fazer o diferencial. E não importa se é o mais barato ou mais caro. Isso Você daí, falou, para mim, é o diferencial. você falou de É o atendimento. Você falou de atendimento agora. Eu lembrei de um restaurante lá no Jalapão, da Dona Maria. Aí ela não tem nenhum atendente, ela tem a panela dela lá, tudo no forno, tudo aberto. E quanto que é? Não, come aí, janta, depois a gente vê. É assim. Aí você vai pondo comida. Resumindo a história, almoçamos num dia, aí no outro dia meu pai pediu um chambari. Não, a senhora faz um chambari? Não faço. A senhora vai vir comer aqui? Vocês só comigo? Ela foi lá, comprou o chambari, tá lá preparando o chambari lá aqui em Minas, o pessoal fala é mocotó, né? Mocotó não é ossobuco, aqui em Minas, né? Fazendo ossobuco lá pro Maranhão, pro Tocantins é chambari. Aí quando ela tava preparando o chambari, aí do lado um outro cliente pediu uma caranha frita, peixe frito gostoso. Aí eu cheguei lá assim, quando eu vi a caranha, nossa senhora, não posso comer essa caranha. Ela falou, meu filho, essa aqui já é de outra pessoa que pediu. O que você tem que fazer? Você tem que, tudo bem, né? Beleza. Sentei lá na mesa, abri a cerveja lá, tô lá conversando com meu pai, minha mãe, minha amiga. Ela vai lá com uma vasilhinha assim, com 2 pedacinhos de caranha frita. Meu filho, que trouxe aqui pra você não passar vontade. Você não passar vontade. Aí, beleza, comeu meus lá tudinho. Aí, meu pai chegou e falou assim, bem, vai lá pagar. E minha mãe saiu para pagar a conta, né? Aí ela foi e ela voltou logo em seguida e sentou na mesa. Aí eu falei assim, mãe, você não acertou a conta lá não, né? Com ela? Não, não, é porque quando eu cheguei para conversar com a dona Maria, ela perguntou se eu gostava de café. Aí eu falei para ela não gostar, mas não, calma aí, filha, já tô passando um cafezinho para você agora. Aí ela parou tudo, foi passar um café de noite para atender a minha mãe. Você vê? Faz todo, é o atendimento. E olha só, você não esqueceu nem o nome dela. Nossa senhora, É. fantástico, fantástico. Então, assim, o atendimento é tudo. É Ó, ele que faz a diferença. era num barracão com a telha Eternite, a mesa com plástico. Assim, a estrutura para uma casa muito simples, mas muito bem arrumada, com muito conforto. Pronto, e lá era o canal. Ó, chegamos lá onde que tem janta, que o Jalapão não tem estrutura, viu, gente? Se vocês quiserem fazer lá Não, aqui para bem assistir esse simples, né? vídeo. Às vezes levem Chegou. até lanche, né? Porque é complicado lá. Isso, exatamente. Então, o Jalapão não é assim, eu quero almoçar e vai lá e tem almoço. Não, tem que ser tudo marcado com antecedência, tá bom? Tá vendo? Nem fui no Jalapão, mas já sei algumas coisas. É, Uhum. tem Não, que estudar o viagem. roteiro. Bom, você que trabalha com turismo de excursão, o Jalapão é muito bom, mas o sul do Tocantins tem a Chapada Gerais ali, depois da Chapada dos Veadeiros, tem um ponto ali muito interessante, com bom acesso de carro. É, é longe para você, mas, bom, não tem. Eu te contei que uma vez eu encontrei uma empresa, num desses eventos aí, que ela faz excursão para os Estados Unidos. Eu te contei? Não, acho que não. Ela faz excursão para os Estados Unidos. Aí eu perguntei para eles, mas como é que vocês fazem? Vocês pegam o avião lá e pegam o ônibus lá? Aí ela falou assim, não, a gente sai daqui e vai de ônibus para os Estados Unidos. Aí sim, fomos surpreendidos novamente, hein? Vamos pela Aí, América não tem Central. essa coragem toda, não. Não tem essa coragem toda, não. Acho que Aí não. lá em Orlando, aí tem a decisão. Se a pessoa. Aí vai lá nos parques lá de Orlando,
Aí a pessoa decide, se ela quiser voltar de avião, pode voltar, mas se ela quiser continuar, voltar de ônibus, é possível. Então, uma terceira idade, é uma viagem que durei 3 meses, 3 meses e pouco, então é um pouco, é aquilo que você falou, tem que ter o público certo para poder estar trabalhando, né? É o público, Porque né? Tem público para tudo, né? Você pode, de repente, achar o seu caminho aí, né? E lançar e vender, né? E que nem eu jamais. E o negócio eu mesmo não faria negócio desse. Primeiro que assim, eu viajo acordada a noite inteira, né? Assim, eu vou fazer um passeio para onde eu for, eu vou o tempo inteiro acordada. Então, eu já passei 27 horas acordada sem conseguir dormir, porque eu não durmo na viagem, eu fico ligado o tempo inteiro nos passageiros, se tem alguém em pé, se não tem, eu fico o tempo inteiro ligado. E aí, às vezes, eu tenho que acompanhar também, né, no passeio, às vezes vai guia, às vezes eu não tenho aquele tempo para poder dar uma descansadinha, então, às vezes eu fico acordada aí 27 horas seguidas. Imagina eu indo viajar numa pegada dessa aí, de meses. Não dá não para mim. Não dá insano para mim. Mas, assim, esse cuidado eu tenho, então, assim, é bem complicado. tá É bem certo. cansativo também. Bom, beleza. Continuando aqui, Zan, existem várias redes sociais aí, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Pelo que você falou, já antecipou para nós aí, a rede social que você mais tem sucesso é o Facebook, não é isso? De venda fora, sim, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, bem conhecida também. Então, isso me ajuda, né? O fato de conhecer muitas pessoas, assim, por ser professora e conhecer muitas escolas, ter trabalhado com muitos. Então, você tem professores e alunos, né? Muitos. Então, a gente acaba que você fica mais conhecida. O pessoal te conhece, acaba te procurando também por isso. Inicialmente, foi de boca a boca. Eu posso te falar que às vezes no ônibus tem 70% de amigos meus, né? E aí o restante é o que eu vendo por fora. Então, assim, isso foi uma parte que mais me ajudou. A venda no WhatsApp, ela é mais forte no meu caso aqui. Tem o Facebook, sim. Entre o Face e o Insta, o Face eu vendo mais. Por conta da idade, acredito eu. Mas, assim, muitos amigos de boca a boca que vai falando, e aí você acaba que você finaliza as vendas também por isso, por indicações. As indicações é tudo. Por isso que eu falo, o atendimento sendo diferenciado, você tem esse retorno, você vai ter esse retorno. Assim, qualquer coisa que deu errado, você conseguir contornar e você trazer o teu cliente de volta, isso daí faz a diferença, porque como eu falei, nem tudo são flores, então acontece muita coisa errada. Então, você contornar a situação e você conseguir trazer ele de volta é muito bacana, porque o boca a boca faz toda a diferença. Da mesma forma que se você faz algo errado e começa a fazer errado, aquela 50 pessoas que estavam ali dentro do ônibus, aquelas 48 pessoas que estavam dentro do ônibus, vão se transformar em 1000, porque é um falando para o outro. Imagina, uma pessoa negativa pode te contaminar em várias outras. Falar, não viaja com ela porque ali é horrível, mal organizado, péssimo. E a mesma coisa acontece ao contrário. Quando você é muito organizado, que você faz e mostra a organização, você vai ter esse retorno também. Uma pessoa vai falar, nossa, eu viajei na tal agência, que é muito bacana. Atenção, atendimento, isso daí fez toda a diferença. Então, acho que o boca a boca é muito maior para o meu lado, assim. Eu posso falar que é o que eu mais vendo. É o boca a boca. Você falando agora, surgiu uma dúvida aqui. Você chega a contratar, tipo assim, showzinhos especiais assim para seus clientes? Por exemplo, uma banda de gaiteiro, o pessoal fazer alguma música, uma encenação assim de improviso? Você já chegou a contratar? Contrata? Como é que é isso? A Arraial do Cabo, por exemplo, eu faço sempre Búzios, né? Com a Arraial, eu faço sempre churrasco, música ao vivo, mando banda tocar, fecho festa. Até alguns grupos, assim, também fechados, quando pede alguma coisa diferente, eu também gosto. Aí eu fecho, finalizo. E é bem bacana, é bem bacana. E tem alguns projetos aí para frente também. Algumas inovações, né? Que a gente vai pensando, a cabeça vai fritando e pensando assim, o que eu posso melhorar? Que isso daí também a criatividade conta bastante, né? Então, coisas que você pode agregar, claro que nem tudo dá certo, né? As ideias às vezes é maluca, né? E não rola. Mas assim, tem ideia que é bacana e que agrega, então isso é legal. Não, tá certo então.
Bom, Suzana, eu acho que você já passou, eu não quero estender muito aí, porque já está aqui de noite bastante. Foi bem legal essas informações que você passou para nós, né? Você já passou aqui várias dicas para quem quer começar, quem já está aí, a parte de começar da forma séria, com o seguro, a parte de ir atrás do cadastro, abrir empresa, trabalhar tudo certinho, legalizado, isso é uma das partes, é o básico, né? Para se começar a trabalhar com isso, com excursão. E o que você falou, tem que gostar de gente, e assim, pelo que eu pude perceber, que você é uma focada na qualidade e no atendimento do seu cliente. Então, a todo momento ali, você olhando para a Foco é muito. paisagem, outro momento olhando para o cliente e ter, opa, ele está de cabeça baixa, eu tenho que fazer alguma coisa para animar ele, que ele não pode ficar desanimado. Não é mais ou menos assim? Sim, tem que estar muito focado. Tem que estar focado no teu trabalho, tem que entender que é um trabalho, né? Porque assim, às vezes você vai, que nem, tem muita gente que fala, ai, nossa, vou errar do carro, queria ir lá e tal, e vai, e esquece do passageiro, né? O passageiro, tipo, eu virei passageira também. Tem muita gente que chega e fala assim, nossa, eu viajei com tal agência, o guia, o monitor lá, parecia mais passageiro do que eu, foi o primeiro a pular na água. Então, assim, E percebe, e percebe. e eles vêm Cliente, falar isso pra gente. Nossa, ele tava bebendo. Então, assim, você não pode, né? Você tá trabalhando, no trabalho não se bebe, no trabalho né? Não dá, é um trabalho. Às vezes eu levo amigos também, como eu falei, né? Tenho muitos amigos que viajam, então assim, eles vêm, pô, Su, vamos tomar cerveja, meu, desencana. E não é, aí eu, não, aqui eu estou trabalhando. Aqui eu estou trabalhando. Depois, se eu tiver uma folguinha, a gente sai e toma cerveja, mas agora não, porque é focado. Se eu tomar uma cerveja, eu já vou meio que me dispersar, isso não é legal. Então tem que estar olhando quantas pessoas entraram no mar, quantas estão voltando. Eu conto a embarcação o tempo inteiro, para você ter uma noção. Então, o tempo inteiro contando, vendo se não está faltando ninguém, porque assim, imagina, é muito complicado. E assim, a indução a erro é muito forte, você pode errar. É complicadíssimo. Então, você tem pega um grupo, como. você entra, às vezes o ônibus está faltando lá 2, 3, aí eles trocam de lugar, deixa a gente doida. Aí daqui a pouco você conta errado, você sai sem passageiro. Olha que situação, né? Então você tem que estar o tempo inteiro de olho para ver se não faltou ninguém, se está todo mundo. Às vezes não é um ônibus só, às vezes você está com 100 pessoas para você acompanhar, para você contar, não é Deus me fácil. livre. 100 pessoas é muita gente. Se Às administrar. vezes você está com 2 ônibus, então, feriado agora, eu estou indo com 2 ônibus para o Rio. Então, assim, você tem que pensar o que você vai fazer, de que maneira, a logística tem que estar muito, 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 as informações para o passageiro muito certas, muito corretas, o tempo inteiro você dá satisfação. Isso daí é assim, tem que estar tudo muito redondo. Você tem que estar muito alinhado com seus outros monitores, com os outros guias, tem que estar alinhadíssimo para um não falar uma coisa, outro não falar outra, tem que ter reunião antes para poder acertar tudo. Você falando aqui É bem agora a do Rio, logística. você falando agora do Rio de Janeiro, deixa eu te fazer uma pergunta que me veio agora na cabeça. Você já teve que cancelar alguma viagem por algum evento fora do seu controle? Uma ponte caiu, uma enchente, alguma coisa assim? De última hora, a viagem era sexta-feira, na quinta-feira você avisou todo mundo que estava cancelado? Não, não, mas pode acontecer, né? Pode acontecer, mas não. Já aconteceu de eu estar voltando de viagem e aquela viagem redonda, sabe, maravilhosa, que você fala assim, nossa, perfeita a viagem, e aí chegar em São Paulo tá tudo alagado, você ficar 8 horas parado. Já aconteceu, Aí infelizmente. complica. E aí não tinha o que fazer, não tinha como passar, não tinha como passar. Aí a gente foi, mas assim, acho que o pessoal tava tão feliz porque tinha sido tão bacana o final de semana que o pessoal ficou na boa dentro do ônibus, a gente ficou brincando, vendo filme, descia, tomava café, voltava. Ixi, ficou assim um clima bem bacana. E todos eles já viajaram de novo comigo. Então, assim, não foi Ah, negativa, foi isso é legal. Essa parte do cancelamento, até uma dica aí, porque quando você assina o contrato com a empresa de ônibus, você tem que dar um valor de entrada, correto? Tem que sim, dar um sim, a valor de gente entrada. paga tudo antecipado, né? A excursão, ela sai com tudo pago. A gente, Não. pelo menos quando eu saio, eu não saio devendo para ninguém. É tudo antecipado. Então, eu pago hotel, às vezes, tipo, muito antes, até antes de vender. Então, assim, a gente paga entradas em hotéis, em ônibus, antes de começar a venda.
né? Você nem postou ainda nada e você está pagando hotel, está pagando ônibus, está pagando tudo, né? Guia, tudo. Mas assim, uma informação que eu quero passar aqui para quem está trabalhando com excursões, que às vezes a pessoa não pensa no cancelamento. Então, você organiza uma excursão, deu a entrada do hotel, o hotel já está reservado, deu a entrada na empresa do ônibus do transporte, e por uma infortunidade aí do tempo, caiu uma ponte aí, o que você faz? Você tem que cancelar. Então, para os seus clientes, você tem que devolver 100% do dinheiro. Mas a parte ali do ônibus, o ônibus vai estar à sua disposição aquele final de semana. Então, assim, é um contrato, você tem que ter bastante, ver como é que vai ser esse relacionamento com a empresa de ônibus, com o hotel também, Por isso que é porque... importante você ter parceiros, né? Você não pode, você tem que trabalhar em parceria. E... Essa parte da parceria é tudo, né? Então, assim, boas empresas de ônibus que você sabe que faz manutenção decente nos ônibus, né? E assim, e ter esse respaldo, porque isso daí você vai ter que ter. Então, a agência de ônibus também tem que entender que às vezes pode acontecer isso. Então, um cancelamento em cima por conta de uma questão de que caiu uma ponte, quebrar algo, pode acontecer. O que um acontece é desmoronamento que de terra. se você é parceiro, né? O que acontece? A gente pega aquele dinheiro que foi dado, às vezes ele transfere essa viagem lá para frente. Aí isso vai acontecer com agências parceiras. Agora, quem não tem parceria, aí fica mais difícil, perde mesmo, infelizmente. E A um gente, desastre uma outra aqui. coisa super importante na organização é o seguinte: sempre você tem que ter dinheiro em caixa, pensando o seguinte: olha, esse daqui é do cliente, não é meu. Meu lucro é o último que você vai tirar. É depois do passeio que você vai olhar o seu lucro. Antes, pode acontecer qualquer coisa, você tem que devolver o dinheiro. Então, você tem que ter esse dinheiro em caixa. Se você está vendendo passeio para janeiro e já tem lá, sei lá, 10 mil depositado, aqueles 10 mil tem que ficar guardado até chegar em janeiro. Não pode mexer. Por quê? Porque não dá para ficar cobrindo passeio de um no outro. Isso daí é onde a pessoa começa a se enterrar e aí as agências fecham, né? Onde a pessoa quebra. Então, ter dinheiro em caixa, o que você recebe de cliente é dele por enquanto, não é seu. Até acontecer o passeio retornar, aí sim o lucro você pode tirar depois que terminar o passeio, antes não. Ok, bacana. Suzana, muito obrigado aí por esse bate-papo. Eu acho que vai engrandecer de informação e conhecimento para várias pessoas que assistirem esse vídeo, né? Quer dizer que, bom, eu não acompanho, assim, mês a mês a movimentação dos meus clientes. Eu puxei o relatório, até levei um susto, bicho. Eu quietinha lá, né? Eu quietinha. Não, teve um mês lá que o faturamento passou o valor dos 1.000, eu falei, vixe, então ela, para quem começava ali com 50, 30, 40 pessoas, fazer um mês, acho que foi mês de final de Acho que teve no mês de 2018. julho que eu acho que eu estourei, né? Eu fiz passeio até de semana. E aí deu uma estouradinha mesmo. Foi bem puxado. Acho que foi julho, né? Que eu fiquei bastante. Tá Teve lá, muitas saídas. registrando. Bacana. Então, beleza, muito obrigado. O que eu posso desejar para você é sucesso, que você continue sim com a sua agência, né? A gente percebe no seu olhar, na forma como você fala, que não é algo passatempo, né? Em pessoas Ah, que meu não filha. entendem. Minha filha. Minha agência é minha filha, minha segunda filha. Isso, Tem que cuidar com exatamente. carinho, né? E é Então, tá isso. bom. Eu agradeço também por essa oportunidade. Espero ter realmente poder, né, passar alguma coisa para o pessoal que está começando. E aí, né, às vezes a pessoa não tem noção e é importante, sim. Muitas coisas aí que a gente deixa passar. Também já comecei, também já errei. E aí a gente vai aprendendo e vai crescendo com os erros, sempre. Não vai ter, não existe não ter erros, né? Mas, assim, com eles é que a gente cresce, aprende, e é importante focar. O foco é tudo, né? Focado no que você quer, objetivo e foco é tudo. Então, isso é mais Ah, importante. Tá bom? então, tá bom, beleza? Até Obrigada, mais, Pugas. boa noite. Tchau, tchau. Tchau.